Olá pessoal, eu sou o Sr. Reis e hoje eu trago para vocês Haiserki Senki, o mangá criado por Toru Tonen e ilustrado por Ionomi Saitou, serializado na Shonen Magazine Edge. Antes de prosseguirmos, vale mencionar que Haiserki Senki não é o nome completo do mangá. Você encontrará o título completo na descrição e no comentário fixado. É um desses mangás com um nome ridiculamente extenso. Certo, eu sei que muitos de vocês adoram um tipo de história que estou prestes a recomendar. Se você clicou neste vídeo, uma boa chance de que esteja à procura de uma recomendação sólida de Dark Fantasy. E vocês podem ficar animados porque esta obra certamente irá satisfazer quem busca uma história sombria. Aqui temos fogo, guerras, lutas brutais, magia e heróis. Antes de entrarmos na recomendação propriamente dita, quero destacar que, assim como vocês, eu também sou fã de Dark Fantasy, mas confesso que muitas das obras desse gênero me deixam insatisfeito. Mesmo que o meu canal pudesse crescer recomendando cada história mórbida e sombria por aí, eu prefiro recomendar apenas aquilo que eu realmente considero bom, aquela clássica e genérica sabedoria popular. Deseje para os outros o que deseja para si. Acredito que vale a pena mencionar isso para quem, assim como eu, já está saturado de obras sem inspiração. Então, Reis, você considera essa obra uma obra-prima? Não, considero uma obra boa. Vale lembrar que meu canal só traz obras que eu avalio com nota 7 ou mais, com algumas poucas exceções. Dito isso, esta é uma obra que muitos vão apreciar, e eu sei que alguns que estão me ouvindo agora vão amá-la até. O que me deixa feliz. Se você acha excelente, fico contente em poder recomendar algo que goste. Ah, e este vídeo ele terá spoilers bem leves. Com isso esclarecido, vamos lá. Raizou Takakura, que morreu de ataque cardíaco, renasceu em outro mundo como o terceiro filho de um fazendeiro pobre. Ele é conhecido como Almi em sua segunda vida e tem vivido como soldado para o Império Haiserki, um pequeno país que está sendo invadido por grandes países vizinhos. Para sobreviver, o Almi foi forçado a passar seus dias matando pessoas sem parar. O Império Haiserki decidiu mostrar suas presas aos inimigos e planejou uma grande batalha de invasão contra o Principado de Miard, bem como o Reino de Ferrius. Isso levou o Almi a se cobrir de sangue e testemunhar os últimos suspiros de camaradas e inimigos, além de aprender sobre a tênue linha entre a vida e a morte. Agora, por onde começar? Que tal começarmos pela brutalidade do mangá? Vamos falar sobre as guerras, os combates e a vida difícil do protagonista. O próprio mangá admite, sem hesitação, que este mundo é brutal e cruel. O Almi foi reencarnado em um mundo onde guerras e o valor da conquista ainda são comuns. Todos os aspectos que tornavam a vida difícil em períodos anteriores à Era Moderna estão presentes aqui. Embora a história não foque tanto nisso, sabemos que o Almi era filho de um fazendeiro pobre e vivia em miséria. De fato, mesmo agora, como soldado, ele ainda vive em condições miseráveis. A única diferença é que ele pode experimentar essa miséria enquanto veste uma armadura e luta em campos de batalha. Teve até um momento bem legal onde ele pensa sobre o possível fim da guerra, já que não existe previsão para as guerras acabarem, ou seja, ele vai ter que lutar indefinitivamente. Um pensamento bem aterrorizante. Este mangá é brutal e não hesita em mostrar o lado mais violento da guerra, com ilustrações constantes de extrema violência. Vale destacar que, embora outros tipos de violência sejam abordados, eles não recebem tanto foco quanto os combates. Para aqueles que se perguntam o quão violento este mangá é, ele fica um pouco abaixo de Berserk, que, como sabemos, apresenta todos os tipos de violência possíveis, muitas vezes com riqueza de detalhes. O Almi, apesar de ter vivido sua primeira vida no Japão moderno, abraçou quase que completamente o aspecto mais violento deste novo mundo. Ele se identifica fortemente como um soldado. E não é apenas a identificação, ele é realmente bom nisso, ganhando reconhecimento ao longo dos capítulos. Há uma tensão moral em um Almi devido à incompatibilidade entre a moralidade de sua vida passada e a do mundo atual. Mas falaremos mais sobre isso mais adiante. Continuando, sim, o protagonista é forte. Então, para aqueles que gostam de um protagonista forte e reconhecido por sua força, aqui está o reconhecimento que você procura. O Almi é fisicamente apto,
Mas o que mais cativa em relação à sua habilidade de luta é sua magia de fogo, o Ignis Fatuus. Reis, o que é isso? É magia de fogo, só que azul. Porque vocês sabem como funciona. Magia de fogo comum não é tão descolado. Só é descolado de verdade se for com outra cor. Azul, preto, você sabe como funciona. O protagonista não hesita em abater inimigos e realizar os trabalhos mais brutais para garantir a vitória de seu exército. Contudo, como muitas histórias de guerra, esta também apresenta a clássica ansiedade moral que surge das ações desumanas cometidas durante os conflitos. Mais especificamente, o Alme se considera um hipócrita, porque embora desgoste das etiquetas das pessoas na guerra, ele ainda luta, é habilidoso nisso e, em alguns momentos, parece até sentir prazer no combate. Portanto, o conflito moral está presente aqui. Sendo honesto, esse conflito não me impressionou muito durante a leitura. Embora haja painéis dedicados a ilustrar o sofrimento do protagonista pelos atos cometidos em combate, sinto que o autor dedica pouco tempo a eles, de modo que essa ansiedade moral parece estar a ler apenas para tentar adicionar um pouco de profundidade à história. No final das contas, o que realmente me proporciona prazer durante a leitura são as lutas fantásticas, enquanto a parte reflexiva parece mais superficial, apesar de ter bastante potencial. No que se refere ao fantástico e ao fantasioso, até agora não tivemos a aparição de monstros ou criaturas fantásticas. Quero dizer, houve menções a dragões em um painel mostrando um dragão morto, mas, até o momento, a obra tem se concentrado nos seres humanos. Os elementos fantásticos da história são basicamente dois: a magia e as skills, que foram bem introduzidas. De forma resumida, a magia permite que as pessoas realizem proezas elementais, como criar bolas de fogo ou lâminas de vento. Já as skills são essencialmente magias com efeitos físicos. Por exemplo, há quem possua uma skill capaz de fortalecer um escudo de madeira ao ponto de torná-lo mais resistente que ferro, ou habilidades que permitem destruir armaduras, entre outras coisas. Até agora, skills e magia são usadas principalmente em combates e, ocasionalmente, em cenas de comédia. Embora o sistema de magia não seja extremamente complexo, e às vezes eu fique confuso quanto às suas limitações, considero que está sendo bem utilizado e apresentado, especialmente as skills que criam cenários de combate interessantes nos quais o protagonista precisa lidar com cuidado com os oponentes. Um exemplo disso é a luta de Walme contra 3 soldados com habilidades especiais, que considero a melhor batalha da obra até agora. Em relação à história, ela tá lá. Até agora temos o protagonista que está em uma guerra, ou melhor dizendo, em várias guerras que parecem nunca acabar. São diferentes cenários de batalha nos quais os personagens são inseridos. Também houve a introdução de elementos políticos no mangá, sugerindo que o protagonista poderá se envolver com figuras políticas importantes, embora isso ainda não tenha se desenvolvido muito. Mas isso não me incomoda, já que o mangá está basicamente em seu início, e as lutas até agora foram bem satisfatórias. Além disso, foram introduzidos 3 heróis, que assim como o Alme, vieram de outro mundo, cada um com habilidades poderosas. E a ideia de o Alme se encontrando com esses personagens é interessante, até porque eles estão em lados opostos. Falando em personagens, o protagonista possui um grupo de amigos cuja dinâmica me lembra muito o Bando do Falcão, os amigos de Guts. Antes de... bem, vocês sabem. A interação entre eles não só é parecida, como também acredito que esse grupo pode ter um destino semelhante, o que seria positivamente impactante. Devo admitir. O mangá claramente sugere um futuro desastre, e estou empolgado para ver como esse suposto desastre afetará o grupo e, possivelmente, provocará mudanças no protagonista. Para finalizar, a arte é acima da média e muito boa, o que ajuda o mangá a se destacar em relação a outros do mesmo gênero, que muitas vezes têm estilos de arte muito parecidos, destacando que às vezes temos páginas com estruturas bem maneiras, como uma no capítulo 16, que usa o corpo queimado de um soldado em sua estrutura. Aquela página foi bem bacana.
No entanto, para um mangá que envolve guerra, acho que ele poderia ter mais painéis panorâmicos para mostrar a escala dos confrontos entre exércitos, o que não tem muito, a gente tem de vez em quando, mas eu acho muito pouco esses painéis. A nota que eu dou para Berserk Senki é 7,5. E isso é tudo por hoje, pessoal. Eu espero que vocês tenham uma ótima experiência enquanto estiverem lendo Berserk Senki, ok?